Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, mais um teste de uma configuração bacana. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Participe do nosso canal de promoções do Telegram, onde a gente sempre está publicando aqui as melhores ofertas, cupons de desconto. Então se inscreva e fica lá para você não perder nenhuma oferta. Caso você não tenha e não goste do Telegram, eu também publico essas ofertas na aba comunidade do YouTube. Ambos os links vai estar no início da descrição. Configuração do teste vai ser o Xeon 2680V4. Estou usando aqui uma placa-mãe Kiza B5, mas ela é bem semelhante a essas placas baratinhas, tipo X99H, PR9, aquela Kiida X99D4. Estou com 32 GB de memória aqui, também baixei a latência. E a placa de vídeo vai ser a RTX 3050. Não é um modelo capada, tá pessoal, que vende aqui no Brasil de 6 GB. Esse é um modelo de 8 GB com 2560 shaders e tem ela no AliExpress ali. Vou deixar para vocês o link de todas as peças no primeiro comentário fixado. Também tem cupom de desconto e é uma placa bem interessante. Estou com o Resizable Bar aqui já habilitado e vamos fazer todos os testes aqui e vamos ver como é que se comporta essa configuração. Então confira todos os testes e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, o Warzone. Estamos rodando o game em Full HD, preset do mínimo e o campo de visão está em 120. E aqui no Warzone tivemos uma média de 112 FPS, 1% low ficou na casa dos 70. Então, como vocês podem ver aí, tá rodando muito bem o game, acima dos 100 frames. E o 2680V4 aqui, levando de boa aí a nossa RTX 3050. Próximo game, CS2, estamos rodando o game em Full HD preset do baixo. E aqui no CS tivemos uma média de 162 FPS, 1% low, ficou na casa dos 71. Nossa 3050 tá sobrando bastante, tá ali cerca de 50% de uso. Mas o nosso Xeon aqui, né, 2680V4 aí de 90 a 100 reais, tá conseguindo aí entregar uma boa média de quadros ali na casa dos 160. Próximo game, Resident Evil 4 Remake. Estamos rodando o game aqui em Full HD. E o preset, eu fiz um preset personalizado, vai estar passando aí para vocês todo o preset. E aqui no 4 Remake tivemos uma média de 58 FPS, 1% low ficou na casa dos 34. E como vocês podem ver ali, a nossa 3050 não está no seu máximo, ela entregaria mais frame rate. É que essa parte é uma parte muito pesada aqui no 4 Remake para o processador, mas o Xeon 2680V4 está entregando ali bem próximo dos 60, cerca de 58, então levando bem a 3050 mesmo assim, mas a placa faria um pouco mais de FPS. Próximo game, Black Myth Wukong. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando o DLSS em equilibrado. Lembrando que o meu game já atualizei ele para o DLSS 4. Então o equilibrado agora é como se fosse o qualidade. Você ganha mais FPS e melhor qualidade de imagem. E o preset está no preset do médio e as texturas eu coloquei ali no muito alto. E aqui no Black Myth tivemos uma média de 69 FPS, 1% low ficou na casa dos 32. Então eu tô até surpreso, tá rodando muito bem aqui o Black Myth e eu não tô usando a geração de quadros. Se tivesse usando aqui a geração de quadros, estaria a mais de 100 FPS. Mas eu prefiro rodar assim, né? Porque para usar a geração de quadros eu teria que mudar ali para o FSR e o FSR deixa muito serrilhado no personagem. Vocês podem ver o DLSS, a qualidade de imagem é melhor e eu já estou rodando ali na casa dos 60 FPS. Próximo game, Horizon Forbidden West. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando o DLSS em qualidade. Também estou usando aqui a geração de quadros 3.1
da AMD e o preset está no preset do médio e as texturas eu deixei no muito alto. E aqui no Horizon tivemos uma média de 90 FPS, 1% low ficou na casa dos 73. Então, mais uma vez aqui, essa 3050 tá rodando muito bem o Horizon e o 2680 V4 aqui também tá levando muito bem a 3050. Próximo game, God of War Ragnarok. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando o DLSS em qualidade, geração de quadros 3.1 da AMD e o preset está no preset do alto com as texturas no Ultra. E aqui no God of War tivemos uma média de 61 FPS, 1% low ficou na casa dos 51. Mais uma vez aqui a RTX 3050 rodando muito bem o God of War. Próximo game, Final Fantasy VII Rebirth. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando ali o preset do alto, com as texturas no médio e o DLSS em qualidade. E aqui no Final Fantasy tivemos uma média de 60 FPS, 1% low, ficou na casa dos 48. Podem ver nossa 3050 ali está no seu uso máximo, o 2680 V4 está praticamente dormindo. E tá rodando muito bem aqui o Final Fantasy VII, apesar de muitos problemas que esse game tem, né? Mal otimizado, tá rodando bem o game. Próximo game, Spider-Man 2. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando o DLSS em equilibrado, geração de quadros 3.1 da AMD e o preset está no preset do médio com as texturas no alto. E aqui no Spider-Man tivemos uma média de 94 FPS, 1% low ficou na casa dos 53. Então tá rodando muito bem aqui o Spider-Man na nossa configuração baratinha. Próximo game, Indiana Jones, O Grande Círculo. E estamos rodando o game aqui em Full HD, usando aqui também o DLSS em equilibrado. O preset está no preset do médio. E aqui no Indiana Jones a gente conseguiu uma média de 60 FPS, que é surpreendente. É um game bem pesado, que ele te obriga a usar o Ray Tracing. E mesmo assim a gente está conseguindo aí rodar na casa dos 60 FPS. E por esse motivo da gente estar usando Ray Tracing, podem ver que a nossa 3050 está sobrando, porque traçado de raios exige bastante do processador. Então, 2680 V4 que não está conseguindo levar a nossa 3050 aí o seu máximo, né? Ela faria ali uns 75, 80 FPS, mas ele está entregando 60 FPS, que é importante, né? Lembrando que é um processador de R$ 100. Então, nossa configuração baratinha no geral tá rodando muito bem o Indiana Jones aqui. Próximo game, Alan Wake 2. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando aqui o DLSS em equilibrado e o preset eu fiz um preset personalizado, vai estar passando aí para vocês. Ali entre médio, alto, algumas coisas no baixo e as texturas eu deixei no máximo. E aqui no Alan Wake tivemos uma média de 54 FPS. Nessa parte aqui da floresta, que é a mais pesada, se você estiver lá na cidade, o FPS vai ficar acima dos 60, mas aqui no momento mais crítico, a gente está pegando aí 50 FPS. Então tá rodando muito bem o Alan Wake aqui na nossa configuração baratinha.
Próximo game, Silent Hill 2. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando aqui o DLSS em desempenho, né? Também atualizei para o DLSS 4, então ele em desempenho é como se fosse o equilibrado. E o preset está no preset do alto, só sombras ali que eu coloquei no baixo. E eu não estou utilizando geração de quadros. E aqui no Silent Hill tivemos uma média de 63 FPS, 1% low ficou na casa dos 37. Então a gente está conseguindo rodar aqui sem necessidade de geração de quadros na casa dos 60 FPS, que me surpreendeu também. A placa está conseguindo aqui 60 quadros. Bom, pessoal, voltei falando sobre o consumo total dessa configuração. Ficou na casa dos 370 watts. Então, uma fonte de 500 watts já é mais que o suficiente para toda essa configuração. Kit X99, muito bom ainda para você estar rodando os jogos aí, né? Vocês viram que deu conta aí de todos os jogos. Tem jogos, sim, que ele não levou a 3050 ali no seu máximo, mas entregando ali praticamente 60 FPS em todos os jogos. E a 3050 me surpreendeu, uma placa que está com um desempenho bem bacana e que hoje no AliExpress, na faixa ali dos 1000, é a mais interessante para você estar pegando, porque todo mundo vai falar que tem a 5700 XT, que ela é um pouco mais forte, porém ela não tem todas as tecnologias que hoje os jogos estão exigindo, tipo o Ray Tracing e o Mesh Shaders, né? Por exemplo, a 5700 XT, ela não roda o de Indiana Jones e também não roda o Final Fantasy VII Rebirth. Aí eu sei que muita gente fala, ah, mas usando o Linux, beleza, dá para rodar o Indiana ali na 5700 XT utilizando o Linux, mas não é uma forma oficial, né? E quase ninguém utiliza Linux. Então, a 3050, apesar dela ser uma placa um pouco mais fraca, mas vocês viram que ela dá conta de todos os jogos aí e dá para você se divertir tranquilo. Então é aquilo, se você não tá ali com R$ 1.400 para comprar uma 6600, ela é uma alternativa, né? Eu vou deixar na descrição aí, com o cupom de desconto ela tá saindo na faixa dos R$ 1.000, mas não tem muitas unidades no estoque e você consegue montar um PC semelhante o que eu tô usando aqui na faixa dos 1.800, né? Abaixo de R$ 2.000, uma placa que tem todas as tecnologias e que vai abrir todos os jogos. A 5700 XT é aquilo, você pode pegar ela, é um pouco mais forte, porém tem esse problema. Todo jogo que sair, você vai ter que ficar torcendo para não vir com Ray Tracing ou não vir com Mesh Shaders, ficar cruzando os dedos para não vir essas tecnologias para o jogo abrir e rodar nela. Infelizmente, as empresas estão forçando a barra, né? Isso com certeza é a mando da AMD, Nvidia aí, estão forçando a barra para implementar isso, para poder matar essas placas mais antigas, né? Mas como eu falei, é uma ótima placa a 5700 XT, porém tem esses problemas hoje em dia. Então a 3050 de 8 GB, né? Essa daqui é o primeiro modelo oficial que saiu, não é esse capado que a Nvidia lançou. É uma ótima alternativa para você estar rodando os games aí em Full HD. Qualidade média ali é o padrão dela. Alguns dá para arriscar no alto ali usando geração de quadros, mas Full HD médio ela tanca muito bem, como eu testei aí todos os games para vocês, beleza? Dúvida deixa no campo de comentários, sempre que possível eu respondo vocês. Lembrando, o link das peças desse PC vai estar no primeiro comentário fixado. Lá vai ter link de fonte, gabinete barato, Xeon e também o link da 3050 aí. E aproveita que não tem muitas unidades se você quer pegar uma placa na faixa dos 1000 com o cupom de desconto ali, beleza? Vou indo nessa, forte abraço e fui!